Quais são as perguntas essenciais que eu devo fazer para qualificar um cliente comprador? E será que esse cliente comprador também não é um cliente vendedor? Quando que eu consigo descobrir e como eu devo fazer essa qualificação? É isso que eu vou te contar agora nesse vídeo. Olá, eu sou Márcia Matos, sou consultora imobiliária e mentora na XP Realty Portugal e hoje eu vim aqui fazer um vídeo de como nós aqui em Portugal qualificamos um cliente comprador quando ele chega até nós através de um anúncio, através de um post, através de uma indicação. Quando o cliente chega para nós, a gente não sabe, né, o que ele está procurando, aonde ele está procurando. Quanto mais perguntinhas fizermos para esse cliente, mais rápido a gente vai descobrir o que ele procura, mais assertivo vão ser as nossas ofertas e a chance de realizar aí essa venda num curto espaço de tempo e o cliente ficar satisfeito é bem grande. Então vamos lá que eu vou te ensinar como você vai fazer essa perguntinha da forma que funcionava para mim e eu tenho certeza que também vai funcionar para você. Aqui em Portugal, diferente do Brasil, a gente não sai enviando vários links aleatórios para o cliente para ver se ele se anima, gosta de algum e compra, né? Nós trabalhamos aqui, como nós temos pouca oferta para muita procura, então nós precisamos deixar e orientar o cliente para que ele fique totalmente preparado na hora de procurar um imóvel, porque se ele encontrar esse imóvel e ele não tiver com tudo pronto, a chance dele perder o imóvel para outro cliente que já esteja muito mais preparado, é grande. Então, ele pode ficar frustrado e trabalhar com outro consultor. Então, a gente precisa orientar o cliente que ele tem que estar com tudo pronto para quando ele encontrar um imóvel, ele conseguir avançar aí para a compra e não correr o risco de perder esse imóvel. Mas como que a gente vai fazer isso? Quais as perguntas necessárias que a gente precisa fazer para esse cliente e como nós vamos orientar o cliente para ele estar preparado para essa compra. É isso que eu vou te ensinar agora. Fique aqui comigo. Quando o cliente chega, é importante que a gente saiba o máximo de informação para a gente poder enviar aí imóveis, né, para ele que seja dentro do que ele procura para essa compra acontecer aí o mais rápido possível e o cliente saia satisfeito. Então, primeiro, você precisa entender a família do cliente, né? Se é um cliente casado, com filhos, quantos quartos ele vai precisar, se as crianças vão precisar estar num lugar que seja próximo de escola, né? Então, muitas vezes o cliente já vai falar tudo isso para você e essas perguntas podem ser feitas de preferência pessoalmente, mas não é tão fácil assim você conseguir já marcar uma reunião com o cliente presencial. Quando eu comecei a trabalhar em Portugal, a gente trabalhava em loja física, isso foi antes da pandemia, os clientes costumavam sim vir até a loja, sentar com a gente na mesa, fazia ali uma reunião de qualificação, fazia as perguntinhas que precisava fazer, quantos quartos, qual a localização, se precisava de transporte, se o cliente precisava morar perto de onde trabalha, por exemplo, onde que o cliente trabalha, várias perguntinhas ali, se poderia ser um imóvel que precisaria de alguma obra, de alguma remodelação, ou se ele preferia já um imóvel pronto para morar, não tem tempo para obra. Então, assim, isso tudo uma forma de conversa, não uma forma de entrevista. E não esquecendo de perguntar se ele precisa vender para comprar. Muitos clientes, às vezes, vêm procurar um imóvel e ainda não venderam o deles. Então, é uma forma de você oferecer ajuda e, quem sabe, fazer aí também uma angariação, que a gente chama aqui, né? Porque muitas vezes o cliente comprador também é vendedor, então a gente tem que estar atento a isso. Então, fazer as perguntinhas, qual o valor que ele está disposto a investir, não esquecendo de perguntar se ele vai precisar de crédito à habitação. Se ele falar que sim, você precisa perguntar se ele já foi ao banco, se já fez aí uma pré, né, avaliação, uma pré-análise bancária, uma pré-aprovação de crédito, porque assim, se ele começar a procurar a casa sem antes fazer essa pré-aprovação de crédito, o risco de quando ele encontrar, ele perder a oportunidade é grande, porque como nós temos pouca oferta para muita procura, então os clientes quando chegam para visitar o imóvel, eles já estão com tudo pronto. E aí, aquele cliente que estiver mais preparado vai fazer a proposta e o proprietário, claro, vai aceitar no cliente que está mais preparado, né, para avançar aí, então, para a compra. Então, é importante você perguntar. Se ele falar que não, que ele primeiro vai ver imóveis, depois vai fazer o crédito, vai ao banco, você precisa orientar o cliente
então que é o risco que ele corre, esse risco então de perder oportunidades, né? E vai perder o tempo dele e vai perder também o seu. Então, muito provavelmente o cliente vai se querer colaborar. Você, se tiver ajuda aqui, como nós trabalhamos com intermediários de crédito e parceria, você pode enviar esse cliente então para o contato do intermediário. O intermediário entra em contato com ele, pede a documentação necessária, faz a pré-aprovação e aí o cliente fica como se fosse com uma carta de crédito. Aí ele começa a procurar casa dentro dos valores que o banco emprestava, né, o valor da entrada que ele também vai precisar, e a gente procura somente casas dentro daquele valor, porque a negociação aqui não é muito grande, então não vale a pena procurar casas de valor muito acima, porque não tem muita margem de negociação. Né? Vai depender de cada proprietário, da urgência de vender, vai depender do imóvel, porque imóveis que são oportunidades, que têm preço certo, né, e que são imóveis em localizações boas, ou enfim, tem todas as características que são boas, eles não ficam muito tempo no mercado, né? Então, você precisa orientar o cliente realmente. Se ele gostou, não vale a pena ele ficar vendo muita coisa, até porque não vai ter muita coisa. Então, ele precisa logo fazer essa proposta. Então, essa pergunta é essencial. Se tem pronto pagamento ou se vai precisar, então, de recorrer ao empréstimo, de recorrer ao banco. É importante você fazer o máximo de perguntas, assim, em forma de conversa, né? Quantos quartos ele precisa, se ele vai precisar de garagem, se é um cliente que prioriza, por exemplo, o espaço externo, uma varanda. Depois de fazer todas as perguntas, garagem, por exemplo, você precisa, dependendo de onde ele vai querer o imóvel, um imóvel com garagem acaba encarecendo bastante, então você precisa orientar o cliente em relação a isso. Então, depois que você fizer todas essas perguntas e perguntar qual o valor que ele está disposto a investir, se você perceber que esse valor está muito abaixo, por exemplo, dos imóveis que ele procura, com as características que ele procura e na localização que ele procura, então é importante você perguntar se por acaso não encontrar naquelas zonas, naquelas localizações, se ele está disposto a ir um pouquinho mais afastado da onde ele quer, mas que tenha, por exemplo, facilidade de transporte. Então, assim, são perguntas que, se ele não colaborar com você, é porque ele realmente não está interessado em comprar, porque ele não tem por que esconder, né? Você está ali para ajudar, você é o consultor imobiliário dele, você precisa passar para ele, então, ele tem que sentir confiança para poder falar tudo que ele está procurando para você. E aí, depois disso, depois dessa qualificação, você começa a enviar, então, sugestões que sejam sempre dentro daquilo que ele falou para você. Muitas vezes, a gente começa a procurar um imóvel para o cliente e quando ele começa a perceber que ele não vai encontrar o que ele quer, pelo valor que ele quer, naquela localização que ele quer, ele acaba, depois de duas, três visitas, ele acaba mudando um pouco. Isso também acontece. No meio do processo, ele fala, não, então vamos procurar um pouco mais afastado, que eu acho que eu vou encontrar opções melhores. Tá? Para você perceber se esse cliente é o cliente que está com urgência, com pressa, não, porque muitas vezes os clientes falam, eu não tenho pressa nenhuma, mas eles não querem falar, mas eles estão sim já precisando comprar, ou se o cliente, muitas vezes ele já vendeu, esses clientes são ótimos, os clientes que falam assim, não, eu já vendi, já tenho um contrato promessa na minha casa e preciso encontrar, eu tenho um prazo para sair, preciso encontrar um imóvel. Então, esse é aquele cliente quente que a gente fala, que você realmente tem que investir todo o seu tempo aí para atender esse cliente, para conseguir realizar então essa venda. Então, esse cliente você tem que estar atento. E normalmente o cliente fala que não tem pressa, aí você vai perceber se quando você começa a enviar os imóveis, as sugestões, né, dentro do que ele pediu ali, da sua qualificação, se ele demora para responder, se ele não vê as mensagens, se ele não quer visitar nada, ele não é um cliente que está realmente preparado para comprar, porque o cliente que está preparado e está com pressa, está preparado para comprar, ele vai sempre dar um retorno para você, enviou o link, ele já responde, ele gostou, ele marca visita. Mas assim, o importante é tentar fazer essa qualificação presencial, porque as pessoas não têm tempo de ficar no telefone respondendo perguntas e a chance do comprador já ficar, por exemplo, chateado, procurar outro, se você ficar fazendo muita pergunta no telefone.
tentar fazer presencial. No caso, ai, Márcia, mas não deu, não consegui marcar com o cliente, ele já quis visitar. Então, na primeira visita, você aproveita a oportunidade da primeira visita que você vai encontrar esse cliente, chega um pouquinho mais cedo, marca com ele um pouquinho mais cedo, ou depois da visita, senta tomar um café com o cliente, e aí começa a conversar, e aí sim, você introduz aí, do meio da conversa, né, as perguntinhas necessárias que você precisa saber. Aqui em Portugal, nós trabalhamos assim. Nós primeiro fazemos a qualificação do cliente comprador, depois nós começamos a fazer as visitas com esse cliente, tá? Então, se não der para fazer a primeira qualificação presencial, você faz presencial na primeira visita, né? Mas não fica fazendo perguntas por WhatsApp, nada disso. Tenta fazer realmente presencial, até mesmo para você criar essa empatia, orientar o cliente e também ganhar a confiança do cliente. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se quiserem saber mais sobre o passo a passo sobre ser corretor de imóveis aqui em Portugal, eu trabalhei já no Brasil, trabalhei em Portugal, então sei a diferença dos dois países, é só entrar no link no curso passo a passo para ser corretor de imóveis em Portugal, com aulas gravadas na Hotmart, meu apoio direto pelo WhatsApp e reuniões pelo Zoom para você tirar a sua dúvida. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.